Em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao verso 26. Episódio 11, tema da nossa mensagem, a força que vem do lugar certo. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aí. Que a palavra do Senhor seja aplicada em nossos corações. Amém, igreja? E, queridos, com a questão de história, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um florescimento no mundo de agências de inteligência. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, você percebe, por exemplo, a criação da CIA, a criação da KGB, dos espiões, dos próprios propósitos dos espiões trabalhando na Guerra Fria. Né? Vocês se lembram, tudo isso se estendendo até quase a década de 80. A Guerra Fria foi um período muito complicado, que teve seu apogeu aí em 68. Enfim, agências de inteligência. A ideia dessas agências era que uma das coisas mais importantes para se vencer uma guerra, ou se precaver a respeito de uma guerra, tinha a ver com conhecer o inimigo. Eu preciso entender para lutar. Eu preciso saber quem ele é para enfrentar. Não temos condições de enfrentar o que não sabemos. Por isso, há um esforço médico muito grande quando você chega no hospital para saber que tipo de inimigo está lutando. Se é o câncer, que tipo de câncer? Se é o vírus, que tipo de vírus? Se é bactéria, que tipo de bactéria? Porque como atacar o que não se sabe o que é? Nesse sentido, queridos, o texto que nós lemos agora vai mostrar quem é o maior inimigo da nossa liberdade. E aí não só vai nos mostrar isso, mas o texto que nós acabamos de ler também vai nos ensinar como é que a gente guerreia contra esse inimigo. Você nota no texto que nós acabamos de ler que o apóstolo Paulo, ele começa com a expressão, por isso digo. Isso o quê? Que é a pergunta que já vem na mente. Então, você vai se lembrar que o apóstolo Paulo, ele tinha acabado de ensinar que a nossa liberdade em Cristo não tinha a ver com libertinagem. Que a nossa liberdade em Cristo não tinha a ver com fazer qualquer coisa que desse na telha. Porque na mente do apóstolo Paulo, na mente teológica bíblica, isso não tem nada a ver com liberdade, mas na verdade, com dar razão à escravidão da carne. Então, ele está dizendo, as pessoas que vivem dessa forma são escravas. Não escravas de Deus, mas escravas da sua própria carne. A ideia do apóstolo Paulo, a ideia que ele estabeleceu nos versículos anteriores, é que eu preciso escolher o Senhor. E que eu preciso escolher servir o Senhor e a família do Senhor, que tem a ver com o meu próximo, que foi como a gente acabou aquela pregação da semana retrasada, falando da irmã Andréia, etc, etc, não sei se vocês se lembram, mas se não se lembram, podem ali acessar no nosso
YouTube, que a pregação está lá na sua íntegra. Então, nessa perspectiva, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que, na verdade, eu sou livre para amar. Eu sou livre para servir a Deus e eu sou livre para servir ao meu irmão. E aí eu descubro que o nosso Deus, definitivamente, ele não é o nosso inimigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem vive no legalismo tem a tendência a entender de que Deus é inimigo de alguma forma. Porque no legalismo, Deus é um Deus muito sádico. Deus ele é um Deus que está muito preocupado em lhe privar de coisas. Não pode isso, não pode aquilo. A pergunta que no passado se escutava muito a nível de gabinete, isso aqui é pecado ou isso aqui não é pecado? Isso aqui eu posso ou isso aqui eu não posso? É uma pergunta que tinha muito no passado. Hoje, por exemplo, na nossa igreja, é uma pergunta mais difícil da gente encontrar no gabinete. Por quê? Porque nós vivemos um evangelho diferente. Um evangelho, na verdade, de que não é sobre sábado, sobre leis cerimoniais, ou sobre rituais de purificação, ou sobre pode ou não pode. Não, a conversa é, agrada a Deus ou não agrada a Deus? A conversa é, está na Bíblia ou não está na Bíblia? Nós não acreditamos definitivamente em nossa igreja em absolutamente nada que tenha a ver com usos e costumes. Nós não acreditamos em usos e costumes. Usos e costumes, na verdade, nada mais são do que ferramentas de dominação utilizadas pelas igrejas para, de alguma forma, oprimir as pessoas e colocar as pessoas fora do padrão de liberdade daquilo que o Senhor deixou para nós. Então, definitivamente, quem conhece esse Deus verdadeiramente, sabe que ele não é um sádico que está com raiva e odiando todo mundo. Ele não é essa pessoa. Então, na verdade, quem é o nosso verdadeiro inimigo? O verdadeiro inimigo, segundo o texto do apóstolo Paulo aqui, e que eu preciso que você preste atenção nisso, porque esse inimigo é um senhor muito mau. É muito complicado. O apóstolo Paulo aqui faz questão de dizer que esse inimigo não está longe da gente e que esse inimigo também não está fora da gente. O apóstolo Paulo está dizendo que esse inimigo responde pelo nosso próprio nome. Ele está dizendo aqui que o nosso maior inimigo responde pelo nosso nome. O meu maior inimigo se chama segundo. E a minha carne. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o teu maior inimigo, na verdade, é você mesmo. E o meu sou eu mesmo. E para vencer essa carne, definitivamente a gente não vai conseguir vencer a carne lutando com armas carnais. Mas a gente vai vencer a carne lutando com armas espirituais. Nós precisamos, na mente do apóstolo Paulo, que é a mente bíblica, lutar com o Espírito Santo ao nosso lado. E não só isso. A gente precisa dar mais lugar ao Espírito Santo. Abrir-se para dar mais lugar a Ele e às coisas do Espírito. Então, é no Espírito Santo que nós encontramos a força que vem do lugar certo. Amém, igreja? Para lutar contra essa nossa carne. A força que nós precisamos para vencer a carne é uma força do alto. É a força que vem do Espírito Santo. Então, se você está anotando, anote aí, porque a força do Espírito Santo é aquela que vem do lugar certo. E, em primeiro lugar, essa força é que nos fortalece para as batalhas. Essa força que nos fortalece para as batalhas da vida. Não a sua força, mas a força do Espírito Santo. Olha como o texto aqui vai se comportar nesse primeiro ponto, se você está acompanhando comigo. Olha só. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois o que a carne deseja é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja aquilo que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí é claro que o apóstolo Paulo vai recuperar esse raciocínio da lei, que é o grande raciocínio dele do problema dos galateus, das igrejas da Galácia, que a gente já conversou sobre isso várias vezes. Então vamos lá, vamos entender esses textos aqui, essa parte da Bíblia, um texto muito precioso, esse texto é lindo e vai valer muito a pena a nossa reflexão aqui. Veja só, até o presente momento, o grande inimigo dos Gálatas era a lei. Vou repetir, até o texto que nós acabamos de ler no capítulo 5 inteiro,
o maior inimigo que estava se apresentando entre os Gálatas era a lei. Não no sentido, é que eu vou lhe relembrar, da lei ser um negócio ruim, mas no sentido da lei ser incapaz de fornecer ou de promover aquilo que as pessoas queriam dela. Não dá para esperar vida na lei, mas a lei só tem apontamento de morte para oferecer. Eu não consigo, como eu não consigo cumprir toda a lei, a minha sensação é de que eu não sou capaz. A minha sensação, mais do que isso, é que eu não sou digno. Se você entrar no métier de cumprir a lei, você vai se perceber caindo nesse negócio, sempre, todos os dias, na mente, no coração, nas ações, e a lei vai apontar o quanto você é incapaz de cumprir esse negócio. Estão comigo, igreja, sim ou não? Entretanto, como diria o título do filme Tropa de Elite 2, agora no capítulo 5, o inimigo agora é outro. O inimigo agora é diferente. Porque se eu achar que ser livre da lei é não precisar mais dela para nada, e aí eu começo a ignorar por completo a vida de santidade que a lei aponta para mim, eu estarei trocando o Senhor ruim por outro Senhor muito pior. Eu preciso que você venha comigo no raciocínio. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a lei ela aponta para um caminho de santidade. Eu rasgo essa lei, não quero mais saber dessa lei, e agora eu estou encontrando a solução dentro de mim mesmo. Self-made man. Então eu tenho o meu caminho, do meu jeito, e aí eu vou pegando aquilo que eu acho que deve ser, versus aquilo que eu não acho que deve ser, e aí eu vou escolhendo os meus padrões de vida, a partir das minhas narrativas, a partir da minha infância, a partir dos meus quesitos de significação, aí eu vou escolhendo, dependendo de como eu estou nessa semana, eu já acho uma coisa certa hoje, amanhã eu já não acho certo novamente, e aí por aí vai. E aí depois eu vou entrar com chavões do tipo assim, Deus quer minha felicidade. E se Deus quer minha felicidade, Ele está entendendo que eu estou vivendo esse jeito, esse meu jeito de ser, porque Deus quer minha felicidade. E aí eu vou vendendo tudo isso, porque agora a lei já não aponta mais nada. E o que sobra é a lei que milita dentro do meu próprio coração. E ponto final, é minha carne quem vai mandar aqui. E eu vou fazer o que der na minha cabeça. Então o apóstolo Paulo está dizendo, você vai trocar um inimigo ruim por um inimigo muito pior. É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, queridos, eu preciso entrar em guerra com esse inimigo novo. Todavia, escute. Assim como a lei, esse inimigo novo, ele é muito perigoso, ele é muito poderoso, e eu só vou conseguir vencer esse inimigo com a ajuda de outra pessoa. Quem é a igreja? É o Espírito Santo. Ele é perigoso, ele é poderoso e só dá para vencer a carne por meio do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo diz. E aí eu acho interessante, porque o que o apóstolo diz sobre a carne nessa passagem? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está dizendo que a carne não se conforma com a vontade de Deus. Eu estou falando da gente. Eu estou falando de nós. Então ele está dizendo, olha, a carne, essa é a reflexão dele. Ela, em primeiro lugar, não se conforma à vontade de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que a carne faz da nossa vida um eterno conflito. Faz ou não faz? Ah, faz. Você está dizendo assim, mas minha cabeça é conflito razoável. Minha carne não está vigorando muito na minha cabeça. Não até alguém no trânsito lhe trancar. Então alguém no trânsito lhe tranca, e a carne vai dizer assim, dá uma xingadinha, irmão. A sua carne diz para você a seguinte frase às vezes, de que um palavrão resolve muita coisa nessa vida. Quanto que um palavrão resolve? Você já parou para pensar? Você está aqui caminhando, aí dá uma topada e diz assim, glória a Jesus. Não combina. Né? Então, dá uma topada. Parece que quando você fala um palavrão, resolve até metade da dor, né? Dá uma topada, resolve metade da dor. Sabe o que é isso? É carne militando aí dentro da sua vida. É carne dizendo, vai, faz.
Quando você, por exemplo, está com raiva de um irmão, né? E você sabe que você tem que perdoar aquela pessoa. Você chega e encontrou o irmão, a carne diz logo. Vira para o outro lado, que é para você gatilhar síndrome de rejeição. Para você gatilhar síndrome de indiferença. Então, olhou o irmão, aí você está olhando para ele. Ele vira bem rápido, como se ele não tivesse percebido. Aí vira bem rápido, você faz. E se sente empoderado. Por isso. Sabe o que é isso? Carne militando dentro do seu coração. Não é só sobre questões sexuais, irmãos. É sobre aquele sentimento que às vezes vem no seu coração quando você está assistindo o da Atena. E que aquele camarada matou uma criança. Você fala assim, tô doido que vai para Bangu. E quando chegar em Bangu, os caras vão resolver do jeito que tem que resolver, já que no Brasil não tem justiça. Carne militando contra o espírito, gerando na sua cabeça e no seu coração um eterno conflito. Espera aí, pastor. O pastor está dizendo que eu não vou me libertar nunca desse conflito? Yes, é isso que eu estou lhe dizendo. O que eu estou lhe dizendo hoje é que esse negócio vai com você até o dia que você morrer. Boa notícia? Ok? Até morrer, não adianta. Às vezes menos, às vezes mais. A carne, ela não morre. Espera aí, pastor, mas o apóstolo Paulo não diz mortificardes, não, vá, mate a carne. Ele não disse isso na carta aos Romanos? Disse. Mas o apóstolo Paulo disse isso no sentido de fazê-la dormir. De dar uma adormecidinha nela. É como o urso que hiberna. E aí tem um tempo que você está mais legal. Tem um tempo que você está super espiritual. Que está resolvendo as situações da vida cantando o louvorzinho da Cassiane. Está entendendo? Tem tempo que coisa ruim acontece, você chega e... Se quiser me ver na prova e não me ajudou. Você está assim. Mas tem tempo que você está pistola, irmão. Que não tem louvor para cantar, que não tem nada. Sabe o que significa? É que o ursinho da carne que estava dormindo, já começou de novo a dizer, e aí, bora? Bora sim, bora? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Renan, meu professor, quem é mais forte? A carne ou o espírito? Já dizia o sábio. Aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimentar mais. Então a carne vai fazer da sua vida um eterno conflito e vai transformar, escute, a sua vontade, anote isso, num delírio bipolar. A carne vai transformar a sua vontade em um delírio bipolar. Sabe o que é isso? Eu quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Lembra do apóstolo Paulo? Senhor, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Maldito seja o corpo dessa morte. Então a carne vai transformar a sua vida num delírio bipolar. Você saiu de casa de manhã dizendo assim, hoje ninguém vai estragar meu dia. Você saiu de casa assim de manhã. Com uma expectativa brutal de que ninguém estragar seu dia. Se fizer essa oração, não faça alto não. Faça baixinho. Faça na sua alma. Acorde de manhã na sua alma e diga, hoje ninguém vai estragar meu dia. Faça isso. Mas se você falar alto, tem um camaradinha, camarada nada. Tem um capeta das trevas. Que ele está só lhe ouvindo assim, diz, ninguém vai estragar seu dia, né? Você saiu todo arrumadinho, perfumadinho. É um dia mogiano, Aline, típico de chuva. E você saiu, pegou seu guarda-chuvazinho. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Oh, que preguiça boa. Aí você tá? Você saiu de casa, o capeta vai dizer assim, motoqueiro, dá uma brincada com aquela poça. Motoqueiro, você nem vê, você foi... Pronto, você já está
Ô abençoado de Jesus. Que motoqueiro maravilhoso do Senhor. Menino espiritual. Quer um convite do musical da Páscoa? Não está percebendo? Estão comigo, sim ou não? Que a carne é desse nível aí. A pergunta que não quer calar, que deve ser a pergunta que você está fazendo também. Pastor, e o que a gente faz com esse negócio, hein? E aí o apóstolo Paulo, no verso 19, ele fala que a solução aqui não é querer vencer a carne com as suas próprias forças. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que deve haver um desejo do nosso coração muito forte em viver a vida guiados pelo Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar por que o apóstolo Paulo mencionou a lei aqui? Porque parece que o apóstolo Paulo está falando agora de nada com nada. Por que o apóstolo Paulo menciona a lei aqui? Parece que ele mudou de assunto completamente. Não, queridos, porque embora a carne e a lei, elas não sejam a mesma coisa, porque a lei é santa e a carne é má, quem quer viver debaixo da lei, na verdade, é uma pessoa que busca ser justificado diante de Deus com base na sua própria obediência. Logo, uma pessoa assim é uma pessoa que está na carne. É isso que o apóstolo Paulo está refletindo aqui. Ele está dizendo, essa pessoa, ela vive eternamente no conflito. Ela quer fazer, mas ela não consegue. Ela tem uma arrogância interior. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que assim como só por meio de Cristo nós podemos cumprir a lei, é só por meio do Espírito Santo que nós conseguimos calar a carne. Amém, igreja? É isso que ele está dizendo aqui. Então a gente vai fazer a carne sossegar por meio da força do Espírito e dando mais lugar ao Espírito. Eu não sei se você já fez isso, mas não precisa levantar a mão. Se você já teve alguma vez com a unha encravada, certo? Você pegou uma agulha na sua unha encravada. Acho que ninguém fez isso aqui. Pegou uma agulha, botou na unha e aquela coisa verde saiu, você espremeu, pegou no dedinho aqui e deu uma cheirada. Eu não sei se você já fez isso. Certo? Não precisa confessar. Mas a reflexão é a seguinte. Não sei se você já fez essa reflexão. É assim, ó. Como é que existe um negócio tão podre desse dentro de mim? Como é que tem um negócio dentro de mim, Carlinha, que fede tanto? Como é que tem um negócio tão podre dentro da gente? Deixa eu dizer uma coisa. Existe um negócio muito podre dentro de você. É a carne. É podre, meu amigo. É uma inclinação para o mal podre que leva você para longe de Deus. Você nasceu assim. E domingo eu vou pregar, exatamente por causa dessa pregação aqui hoje. Domingo eu vou pregar o tema, o que eu fiz para cair? E aí eu vou pregar em Gênesis capítulo 3, exatamente na essência do pecado. Para mostrar para a igreja, para a gente fazer um confluir das duas mensagens, eu vou mostrar para a igreja onde é que nasceu esse espírito, essa mentalidade. Mostrar como é que qual é o caminho que a gente vai para cair. Como que a Bíblia diz, você está indo por um caminho que você vai cair, cuidado aí que você vai cair. E eu vou pregar isso em Gênesis capítulo 3 no próximo domingo. Aguarde que vai ser uma bênção. Então escute, você nasceu desse jeito, com essa inclinação para a carne. Você vai carregar isso para o resto da sua vida. E você não vai conseguir vencer esse mal com as suas próprias forças, porque somente o Espírito Santo de Deus pode. Portanto, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quanto mais você investir seu tempo, e quanto mais você investir as suas energias em coisas que fortalecem o seu espírito, mais vitória você terá. Amém, igreja? Aí, pastor, por favor, o pastor poderia me dar dica de como seria para fortalecer o espírito? Deixa eu lhe dar uma dica, algumas dicas. O que seria isso? Primeiro, Paulo nos ensina, lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18, a nos enchermos do Espírito Santo. Ele fala, não se embriaguem com vinho em que há dissolução,
mas encham-se do Espírito Santo. Aí ele fala, cantando louvores, hinos espirituais, salmos e por aí vai. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que em primeiro lugar, eu me encho do Espírito sendo grato na minha vida. Eu me encho do Espírito por meio da gratidão. Eu me encho do Espírito quando eu agradeço pelas situações e circunstâncias em que a minha vida está. Deus, muito obrigado. Porque eu não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso. Deus, muito obrigado, porque o dia hoje não foi segundo as minhas expectativas, mas foi segundo as tuas. Obrigado, Deus, porque a minha família está aqui. Obrigado, Deus, porque hoje, ou nesse aniversário do meu filho, não consegui comprar aquilo que eu gostaria, mas consegui dar uma lembrancinha para ele. Obrigado porque não estou no emprego que eu almejava, mas obrigado, Senhor, porque o sustento está vindo mesmo assim. Então eu vou me enchendo do Espírito, em primeiro lugar, por meio da gratidão. Eu vou falando sobre as coisas de Deus. Então eu vou me juntando com as pessoas e falando sobre as coisas de Deus. E falando sobre o Senhor. E falando o quanto Jesus é maravilhoso. E o quanto que Jesus tem entrado na sua vida foi precioso. Ou seja, fazendo da sua vida um salmo, como eu preguei no último domingo aqui. Contando as bênçãos e contando quantas são. E compartilhando sobre isso. Eu me encho do Espírito orando mais. Você se lembra de Jesus com seus discípulos no Getsemane, quando eles estavam dormindo, quando Jesus estava orando? Jesus disse, olha, vocês precisam vigiar, porque a carne é fraca e o Espírito está pronto. O que ele está dizendo? Vocês precisam orar. Orar para que quem tem poder possa resolver com poder essa situação específica. Uma vida de oração, eu preciso que você se encha mais do Espírito, ouvindo mais a sua palavra. Pastor, posso ouvir a Bíblia do Cid Moreira? Claro que pode. Posso ir no meu carro ouvindo a Bíblia? Claro que pode. Não necessariamente precisa ler a Bíblia física, está tudo bem, contanto que você esteja escutando das coisas de Deus. Eu posso, pastor, ouvir músicas que me edifiquem. Então eu estou me enchendo do Espírito Santo dessa forma, ouvindo aquilo que me edifica, lendo livros que tem a ver com a concepção de um pensamento teológico, de uma reflexão teológica. Eu vou me enchendo desse jeito, assistindo mais coisas que edificam. E eu vou me tornando cada vez mais uma pessoa forte, a partir do Espírito crescendo em mim na batalha contra a carne. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não subestime o poder da sua carne. Não subestime aquilo que ela pode fazer. Você precisa buscar diariamente um enchimento do Espírito. Senão, a carne vai vencer de novo. E você vai ficar muitas vezes triste e envergonhado. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a força do Espírito Santo é aquela que vem do lugar certo. E este mesmo Espírito nos aponta os lugares que não devemos ir. Este mesmo Espírito nos aponta os lugares que nós não devemos ir. Olha o texto agora, o que ele vai dizer. Olha só, igreja. Ele vai dizer o seguinte: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então o Espírito Santo está dizendo, olha, existem lugares que você não deve ir. E deixa eu lhe dizer quais são. São aqueles que manifestam as obras da carne. Então eu acho muito interessante, porque no que diz respeito à carne, o apóstolo Paulo faz aqui, irmãos, uma declaração surpreendente. Ele diz, olha, as obras da carne são manifestas. Essa é a primeira expressão aqui. O que ele está querendo dizer? É que obra da carne está clara. Como a luz do dia, como a alva. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, você vai cair sabendo que é zoado. Você vai cair sabendo que não presta. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, vocês sabem bem do que eu estou falando. E aí, irmãos, depois dessa introdução, ele começa a dar uma série de exemplos de como que alguém vive de acordo com a carne, organizando as obras da carne em 4 grandes áreas. Se você está com seu bloco de notas,
Anote aí cada área que ele organiza. Esse texto é precioso. Primeira área, claro, a Bíblia está muito preocupada com essa área. Ele está dizendo que a primeira grande área em que as obras da carne se manifestam é a área da sexualidade. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala pelo menos de 3 palavras que resumem o pecado sexual em si. Primeira palavra que ele usa aqui no texto, a palavra imoralidade sexual. Aqui eu estou pegando conceitos do grego, estou trazendo para você. O que o grego pensa dessas palavras? O que é imoralidade sexual no grego? São todas as práticas sexuais ilícitas fora do padrão de Deus. Isso é imoralidade sexual no grego. Vou repetir. São todas as práticas sexuais ilícitas fora do padrão de Deus. Tudo que foi ilícito está aqui, é obra da carne manifesta. Número 2. Impureza. É a malícia sexual. No grego, a malícia sexual que antecede o pecado em si. Pastor, pode traduzir? Posso. Número 1. Olhares insinuantes. Olhares insinuantes. Isso fora do padrão, porque no casamento, óbvio que você pode ter olhar insinuante. Deve ter no casamento olhar insinuante. Deve. Está entendendo? Quantas vezes Fernanda passa... Deixa pra lá. Você pode ter no casamento isso, mas olhares insinuantes. Número 2. Comentários com segundas intenções. Estou dando exemplo de malícia sexual, de impureza. Jeitos provocadores de se vestir. Jeitos provocadores de se vestir. Me visto para provocar. O apóstolo Paulo considera isso aqui obra da carne manifesta. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo considera a libertinagem, ou seja, o desejo desenfreado sexual desequilibrado. Desejo desenfreado e desequilibrado sexualmente falando. Deixa eu lhe dizer algumas coisas sobre essa primeira área. A primeira delas é: não brinque com a sua sexualidade. A sua carne, ela quer lhe pegar nessa área e ela se manifesta tanto em ações quanto em intenções e desejos interiores. A pior coisa que pode acontecer com você em relação a isso é você achar que você é forte nessa área. É você achar que você não precisa se preocupar com essa área. Não faça isso em nome de Jesus. Não marque bobeira. Nessa área específica, a sua carne, ela tem um grande aliado que você precisa evitar a todo custo. Sabe o que é? O momento. Repita comigo, momento. Novamente, momento. Cuidado. Muita gente cai por causa de um momento. Veja, você tem suas convicções, você é casado, você é casada, você é crente, você não quer pecar nessa área, mas aí se coloca no lugar errado. Se coloca naquela arapuca. Né? Eu me lembro que o Sejão, lá da Palavra da Vida Norte, falou para mim que aconselhou um casal que estava muito triste com o filho, que o filho estava tendo relações sexuais com a namorada. E aí o casal dizia ao Sejão assim: Sejão, o demônio é muito complicado. Meu filho, por causa do demônio, está transando com a namorada. O demônio está destruindo nossa família, porque a gente está ficando muito triste com essas relações. Isso acontece dentro da nossa própria casa. O demônio é ruim demais. O Sejão falou: não é demônio, querido, é hormônio. É hormônio. Você nasceu para a sexualidade. Ponto final. Você nasceu para isso também. Eu não posso me provar nessa área. Eu nasci para isso. Então eu preciso usar as melhores armas. Eu preciso me ferramentar. Eu não posso me colocar nessas posições de começar um processo de conversinha na internet. Olá, você estava hoje linda e tal. Ah, você achou? Que legal. O que você achou melhor em mim? Não sei, seu cabelo. Tal, aquela coisa quando você balançou o cabelo na hora do louvor.
Fiquei perturbado. Conversa nada a ver. Uma conversa que duas pessoas casadas não devem ter. Jamais. Vai cair. Não vai demorar. Você vai cair. Aí você está naquela pessoa, com aquela pessoa, naquele momento, mesmo com convicções muito fortes evangelicais, e mesmo com convicções muito fortes espirituais, e aí você cai e vai vendo todas as suas convicções descendo pelo ralo. Sabe o que é melhor, irmãos? Sempre evitar o momento. Evite o momento em nome de Jesus. Eu fico me perguntando, o que o homem casado está fazendo, conversando com uma colega de trabalho pelo WhatsApp de madrugada, enquanto a esposa está dormindo? O que faz? Eu fico me perguntando o que dois namorados crentes querem sozinhos em casa ou dentro do carro. Carro, escute jovem, carro é um lugar que serve só para lhe levar e lhe trazer, é só para isso. Escute jovem, por favor. Então você chegou em casa, é simples. Chegou na porta de casa, é dizer, Deus abençoe, tchau. Bitoquinha, desceu. Porque se ficar lá, uma fumaça sobe. O vidro fica embaçado. E a mão da Rose aparece dizendo Jack. Então, por favor, cuidado. Número 2. Segunda grande área, pasme. Primeira área, sexualidade. Repita comigo, sexualidade. Segunda área, religiosidade. Repita comigo, religiosidade. Olha as palavras que ele usa. Em primeiro lugar, idolatria. Uma palavra que tem a ver com adoração ou serviço prestado a outros deuses. Com o crente. O apóstolo Paulo está escrevendo para crente. E segunda palavra que o apóstolo Paulo escreve aqui, sabe qual é, irmãos? Feitiçaria. Para crente. A busca, aqui no grego, de experiências místicas, como consulta dos mortos, adivinhações, paixões por manifestações sobrenaturais. Eu fico me perguntando assim, como que um crente cometeria esse pecado? Primeiro, ele faz de alguém ou algo que não seja o próprio Deus a razão da sua vida. Escute, quantas mulheres não vivem suas vidas dizendo que o único motivo de estarem vivas é porque o seu filho ainda não chegou à idade adulta e não se casou? Quantos homens dizem que estão vivos só porque a empresa está de pé? Estou falando de crente. Idolatria no meio da igreja, entre pessoas da igreja. Quando eu coloco no lugar de Deus, pessoas ou coisas. Pastor, pode continuar? Claro, qual que é o problema da feitiçaria? Veja, escute esse conceito. Enquanto idolatria é servir a outros senhores, esse é o conceito de idolatria, feitiçaria é confiar em outros poderes. Eu vou repetir. Enquanto a idolatria é servir a outros senhores, feitiçaria é confiar em outros poderes. Escute, irmãos, a idolatria é um pecado de serviço, enquanto a feitiçaria é um pecado de dependência. Vou repetir. Enquanto a idolatria é um pecado de serviço, a feitiçaria é um pecado de dependência. E eu já disse para vocês que existe um negócio chamado macumba gospel. Existe um negócio chamado feitiçaria gospel. Sabe quando é que esse negócio acontece? Quando você troca a satisfação do relacionamento simples com Deus, por meio da adoração, por meio da oração. É feitiçaria gospel. Quando você troca a palavra e a santificação e passa a depender do poder de fulano de tal. Aí você passa a depender de caicai, de dente de ouro, de adivinhações, de espetáculos miraculosos. Isso é feitiçaria gospel. Saia fora desse negócio. Você não precisa disso. Ninguém precisa de caicai, ninguém precisa de dente de ouro, ninguém precisa nada disso.
Isso é tudo cavilação e feitiçaria gospel. Cuidado com isso. Escute, irmãos, Deus abomina a feitiçaria em todas as suas formas. Segundo grande grupo, grupo da religiosidade. Terceiro grande grupo, repita comigo, relacionamentos. Novamente, relacionamentos. Agora a lista aqui é muito mais extensa. Porque nos relacionamentos, talvez, por ser um campo com maior diversidade de problemas, o apóstolo Paulo aqui vai sequenciando, olha vários. Primeiro, ódio. Ódio aqui, na cabeça do apóstolo Paulo, é ter o outro como inimigo dentro de você. Isso é ódio. Isso aqui é grego. Esqueça o português. Tradução do grego. Segundo lugar, discórdia. No grego, tem a ver com contender com palavras. Terceiro lugar, no grego, ciúme. Tem a ver com sentimento de rivalidade. Número 4, aqui no grego, ira, sentimento incontrolável de raiva. Número 5, egoísmo, necessidade de estar acima dos outros. Número 6, dissensões, atitudes que provocam divisões. Número 7, facções, quando a dissensão se oficializa e tem agora a criação de partidos e dentro da igreja. Número 8, inveja, aquele sentimento que se expressaria numa pergunta: por que não eu? O apóstolo Paulo aqui, ele está mostrando de como a nossa carne se manifesta também, e as obras da carne são manifestas nos nossos relacionamentos. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. O nosso coração é capaz de fazer atrocidades que a gente nem imagina. Não subestime o seu coração. Mas escute, parece, e essa reflexão que eu faço, que diante de outras pessoas, nós conseguimos nos superar em maldade. Parece que é diante do outro que esse negócio fica muito pior. Eu não consigo, sinceramente, irmãos, acreditar que um crente é um hater. Eu não consigo acreditar. Eu estou super acostumado, né? Estou na mídia social aí, eu escuto coisas sobre mim todos os dias. Tenho vontade de rir. Mas todo dia eu escuto coisas sobre mim que eu digo, meu Deus do céu. A última agora desse vídeo que eu fiz aqui no Evangelho Fake, né? Dizendo que o neopentecostalismo era a religião do diabo. Aí o camarada colocou embaixo, você deve ser um pastor adúltero. Você abre o canal do rapaz, é uma bênção. É uma bênção. Mas tem uma capacidade de proferir maldade. Quando o assunto do coração dele é mexido, que a gente não tem condição de imaginar. Alguém aqui já foi perseguido por alguma pessoa da igreja? Levante a mão. Olha só, o tanto de gente aqui que já foi perseguido por uma pessoa da igreja. Imagina a quantidade de maldade, né? Eu, particularmente, pessoas aqui da igreja que já não são mais aqui, graças a Deus. Pessoas aqui da igreja me seguiram no carro, arrombaram minha casa só para me assustar, roubaram duas vezes minha casa, só para me assustar. Minha esposa saía para tirar o lixo, eles ficavam na esquina dando luz para gerar trauma no coração da minha esposa. Passei por tudo isso dentro dessa própria igreja, com gente que dizia que era da igreja, que era crente. Eu, particularmente, como pastor dessa igreja, se sei, não admito. Se você for perseguido por alguém da nossa igreja aqui, me avise. Me avise. Porque essa pessoa vai ser admoestada, e se ela não mudar, eu vou pedir, por favor, por gentileza, para que ela não leve de toda a massa, que ela procure a sua turma. Porque a nossa turma aqui é de amar uns aos outros, de servir uns aos outros, e não perseguir uns aos outros. Amém, igreja? Então, por favor, me diga, pastor, estou sendo perseguido por alguém do seu rebanho. Me diga, porque eu vou conversar com essa pessoa pessoalmente. Não admito essas facções dentro da nossa igreja. Eu queria, uma reflexão que às vezes é até um desabafo. Eu queria perguntar para vocês, quando nós vamos entender que o amor ao próximo, e em especial ao irmão, é a maneira mais verdadeira, biblicamente, que existe de amar a Deus. Está na Bíblia. Pessoas que amam a Deus
elas amam os seus irmãos. Então, em nome de Jesus, peça para Deus te dar discernimento. E quando você perceber que o que você vai fazer ou dizer acerca de alguém, perceber se no seu coração tiver a mínima inclinação para uma coisa dessa, pare e não faça. Pare e não diga. Em último lugar, a última área do apóstolo Paulo, repita comigo, equilíbrio. Novamente, equilíbrio. Então veja as duas palavras que ele usa aqui. Primeiro, embriaguez. Qual que é? É o consumo, e aqui escute, de qualquer substância que me tire a sobriedade. Pastor, a Bíblia não fala sobre droga. Fala. Tem um princípio por trás, que é o princípio da sobriedade. Deus deseja ver você sóbrio. Então, a embriaguez, na verdade, aqui tem a ver com qualquer tipo de consumo de substância que tira a sobriedade da pessoa. Então, não preciso. Pessoas já discutiram comigo em caixinha de pergunta. Gente que responde por um codinome de igreja, dizendo, querendo me convencer que maconha não tem problema nenhum. Enquanto está na igreja, enquanto está no louvor, e querendo na caixinha de pergunta, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu, não. Olha esse texto aqui, ó. E mais isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu digo, querida, você vai parar de fumar maconha? Ou não? Você quer me convencer de fumar maconha? Eu não vou fumar maconha, eu não vou fumar maconha. Está entendendo? Querendo me convencer de que fumar maconha está massa, porque não tem a palavra maconha na Bíblia. Mas tem um princípio na Bíblia. Segundo lugar, orgia, que no português você sabe o que é. Mas que no grego, você acredita que não tem nada a ver com o português? Sabe o que é orgia no grego? São as farras. Na verdade, a palavra grega dá a ideia de gente descendo uma ladeira, com um monte de amigo, bêbado, e gritando na rua um monte de porcaria. É isso. No grego não tem a ver com sexualidade, como tem no português. No grego, na verdade, tem a ver com farras, onde eu me entupo de bebida, me entupo de comida, fico sem freio e ainda saio na rua com a galera, quebrando uma garrafa e tal, enfim. É isso. Isso aqui é orgia na Bíblia. Deixa eu dizer algumas coisas, para a gente encerrar esse ponto. Duas coisas aqui sobre as questões de equilíbrio que eu acabei de mencionar. Em primeiro lugar, a Escritura, ela considera o alcoolismo como um pecado. A Escritura, eu vou repetir. Aí imagina esse corte agora aqui, você vai ver do que vão me chamar agora na internet. E psicanalista, né? A Escritura, eu vou repetir, você cortar, considera o alcoolismo como um pecado, não meramente como uma enfermidade. Ela considera uma enfermidade também. É enfermidade, mas é pecado. Eu converso com pessoas no meu gabinete. Ela pode ter borderline. Ela pode ter depressão. Irmão, eu sou técnico. Sei o que eu estou falando. A primeira pergunta que eu faço no gabinete é assim: TDAH, bipolaridade, o que for. Faço uma pergunta. Você quer sair dessa? Ou você quer justificar a vida a partir do seu diagnóstico? Porque não adianta. Se não quiser, pode tomar remédio, pode ir para a clínica, pode ficar internado. Quando voltar, vai ficar mais doente ainda. Escute o que eu estou falando hoje. Pastor, é fácil dizer para quem nunca viveu. Você não conhece meu testemunho. Eu fui alcoólatra. Eu fui alcoólatra. Eu. E não sou mais. Agora, um dia eu disse, eu não vou viver mais desse jeito.
Então a Bíblia considera em primeiro lugar pecado, e é possível que tenha doença? Claro. Mas eu preciso fortemente não querer mais ser doente. Quem está me entendendo aí? Está me entendendo? Preciso fortemente não querer ser doente. Ela afirma aqui, escute, com palavras claras e simples. Escute. Olha o que a Bíblia diz, com palavras claras e simples. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Ninguém vai para o inferno porque é doente. Uma pessoa vai para o inferno porque ela tem um pecado quanto mais. É por isso que ela vai para o inferno. Então ela está dizendo, os bêbados, aonde, pastor? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. E aí a parte final desse versículo, que a gente está considerando aqui, fala exatamente de forma semelhante. E aí deixa eu lhe dizer, querido, porque embora seja verdade que o aspecto patológico desse mal deve ser considerado, nós não devemos jamais passar por alto o aspecto da responsabilidade humana. Uma pessoa não vira alcoólatra sem responsabilidade humana. Ela começa, pode ser uma brincadeira com a galera, ela começou. Então a Bíblia considera que eu preciso perceber que tem responsabilidade desse negócio. Um fator, queridos, que já destruiu muitas civilizações, é o fato das pessoas minimizarem a responsabilidade pessoal, que é o que está acontecendo na nossa geração. Está transformando tudo em doença. Absolutamente tudo é doença. Problema, eufemismos dessa geração, que vai enganando as pessoas. E começa desde cedo. Você comprou para o seu filho um dia um ursinho daquele, não comprou? Não comprou o ursinho para o seu filho? Comprou. Ele fala assim, ai que ursinho maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Só que se ele encontrar um urso de verdade solto, sabe o que ele vai fazer? Ele vai correr para o abraço. E nunca mais vai sair desse abraço. Porque aquele ursinho, ele eufemiza o poder de até destruição que um urso de verdade tem. É preciso dizer ao nosso filho, está vendo esse ursinho? Legal, mas os ursos de verdade são perigosos. É preciso dizer. Então, eufemismos é a máxima dessa geração. Não é pecado, é doença. Não é pecado, é problema. Não é pecado, é brincadeira. Mas não é pecado. É só uma brincadeira. Mas não é pecado. Vamos dar uma risada aqui para ver se fica bom? Vamos sair para dar umas risadas enquanto a gente fala mal dos outros? Vamos falar aqui da testa de fulano, ou da bochecha de ciclano, ou do ouvido de fulano, enquanto a gente dá risada, porque aí está tudo bem. E a responsabilidade humana vai indo para o saco. Nossa civilização também corre o risco de ser destruída por causa desses eufemismos. E tem mais. E com relação às orgias pagãs, às quais o apóstolo Paulo faz referência aqui, a gente precisa se cuidar com os desfiles, perambulando e falando de pecado e exaltando o pecado enquanto estamos desfilando. Alguém falou para mim recentemente que eu não falo de pecado em nossa igreja. Imagine se eu falasse. O pastor precisa falar mais sobre pecado na igreja. Eu disse, mas eu falo toda semana. Todas as semanas. A pessoa me escreveu, pastor, precisa falar mais de pecado na igreja. Imagine se eu não falasse. Esse discurso aqui, que é bíblico do evangelho, estão querendo desatualizar. Na verdade, estão querendo atualizar. E detonar a palavra nesse sentido. Esteja sempre alerta para qualquer coisa que tire o seu equilíbrio. O melhor para um filho de Deus é evitar o consumo de substâncias que te levem a isso. E muito menos evitar as farras onde imperam a vida desregrada. O apóstolo Paulo é enfático em afirmar que qualquer pessoa que vive em uma dessas práticas, e aqui eu acho interessante no grego, irmãos, porque o particípio presente aqui deixa claro que o apóstolo Paulo não está se referindo, por exemplo, a cometer uma vez. Ele não está se referindo a isso.
o apóstolo Paulo está falando, não é de um pecado uma vez aqui e um pecado uma vez ali. O apóstolo Paulo está falando daquele que está cometendo isso como estilo de vida. Ele está dizendo de gente quanto mais, de gente que está sempre vivendo isso. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que gente que vive assim não tem salvação. Então a pessoa passa o tempo e ela continua sendo uma pessoa fofoqueira. Ela está nessa lista aqui. Fofocar uma vez é uma coisa, mentir uma vez é outra. Cair uma vez, inclusive um pecado sexual, é outra. Falar um palavrão aqui é outra. Mas viver como prática de vida, o tempo todo assim, o apóstolo Paulo está dizendo, essas pessoas não herdarão o reino dos céus. O que me leva ao último ponto. A força do Espírito Santo é aquela que vem do lugar certo e entrega para cada um de nós a arma certa para vencer. Aí escute, eu vou lhe respeitar agora, porque eu tenho uma exegese aqui, uma hermenêutica desse texto um pouquinho diferente do que o que a galera tem, sabe? Desse texto agora, Lourdes, esse texto aqui eu tenho uma hermenêutica diferente. Aguentam 10 minutos aí, Grace, ou não? 10 minutos eu vou acabar. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor, tá vendo, ó? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa aqui é a minha exegese diferente. Claro, não estou sozinho. Não estou sozinho. Tem gente que concorda comigo e doutrinadores concordam comigo. Não inventei. Mas, na verdade, o que eu queria lhe dizer é que a arma certa para vencer é uma só. Uma. Que o fruto do Espírito não é uma laranja com 7 gomos, como você já ouviu alguns pastores pregando. Não. O fruto do Espírito é um só. Amor. Só um. E que se manifesta dessas outras formas aí. Essa, e eu vou lhe respeitar se você não concordar comigo. Aí eu vou desdobrar para você aqui. Vou desdobrar. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então veja. O fruto do Espírito, como eu disse para vocês, é o amor. E esse fruto aqui, ele se manifesta de muitas formas. Você vai lembrar que Pedro, como está lá em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, Pedro vai falar da multiforme graça de Deus, que nós distribuímos essa multiforme graça quando nós servimos uns aos outros. Então escute. Primeiro, desdobramento. Alegria. O amor que celebra. Segundo desdobramento, paz, o amor que reconcilia. Terceiro desdobramento, paciência, o amor que suporta. Quarto desdobramento, amabilidade, o amor que promove o bem do meu próximo. 5, bondade, o amor que pratica o bem moral. Número 6, fidelidade, o amor digno de confiança. 7, mansidão, o amor humilde. 8, domínio próprio, o amor que abre mão dos seus próprios prazeres. Fruto do Espírito é um só, desdobrado nessas perspectivas. E para viver dessa maneira, eu só vou conseguir se eu crucificar a minha carne. É isso que ele está dizendo. O que é isso? Em Gálatas capítulo 2, verso 20, você se lembra que o apóstolo Paulo disse, nós já estamos crucificados com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Posso te fazer uma pergunta? Qual foi o dia que você morreu? Qual foi o dia da sua morte? Qual foi o dia da sua crucificação? Houve esse dia? Porque tem que ter havido. O dia que você foi crucificado com Cristo e agora você já não vive mais. Ele vive em você. E Deus é amor. Aí o meu coração muda, a minha cabeça muda. Quem foi crucificado, queridos, pela fé, precisa ser crucificado na prática. Isso significa matar a carne, oferecendo a carne como sacrifício a Deus.
Fazendo isso de verdade, queridos, nós abraçamos um estilo de vida que nos leva a tratar os outros de forma diferente. E é exatamente nisso que consiste a vida de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus precisa ter uma caminhada de renúncia, oferecendo-se a Deus todos os dias como sacrifício vivo. O mais misterioso de tudo isso é que, à medida que nós amadurecemos nessa caminhada, nós deixamos, escute, de encarar essas renúncias como perda. E a gente começa a encarar essas renúncias, Lourdes, como ganho. Antes era perda. Eu dizia assim, nossa, eu estou perdendo minha festa. Eu estou perdendo sair com a galera. Eu estou perdendo de ir no Vaca Louca. A gente vai amadurecendo e vai percebendo que um dia o Vaca Louca vira uma igreja. A gente vai amadurecendo e vai percebendo que a gente não perdeu nada. Que a gente ganhou. Que naquela madrugada que a gente não saiu para fazer doideira, a gente ganhou. A gente não perdeu. Naquele dia foi ruim, mas hoje, refletindo, é bom demais. É amadurecimento da caminhada, irmão. Ame a Deus. E amando a Deus, rejeite qualquer forma de idolatria e feitiçaria. Ame a Deus e não use o corpo que pertence a Ele para desonrá-lo por meio de um comportamento sexual ilícito. Se você ama a Deus, não se entregue a substâncias que te roubem da sobriedade. Domine-se pelo amor. Se alegre por amor. Tenha paz nele por amor. Ame as pessoas. Não perca mais tempo com ressentimentos, com confusões, com brigas tolas. Fique feliz quando o outro crescer e você não. Fique querendo na sua alma fazer o bem para o outro. Não viva para atender a sua carne. Ela já foi pregada na cruz. E ao contrário de Jesus, é lá que a nossa carne deve ficar para sempre. Talvez você às vezes, ou quem sabe um dia, você fez ou faz um questionamento. Se Cristo nos liberta, por que tem um monte de coisa que Ele não quer que a gente faça? E por que Ele quer que a gente faça um monte de coisa que a gente não gostaria de fazer? Talvez seja uma pergunta que venha na sua cabeça. Eu não estaria perdendo muito? Eu te responderia o seguinte. Realmente, meu irmão, você perde muito por ser crente. Veja, você nem pode transar com todo mundo e fazer filhos por aí, que amanhã você vai responder por um filho que vai dizer, eu não tive pai. Veja como você vai perder. Você nem poderá contrair doenças sexualmente transmissíveis. Você não poderá também, porque você está perdendo, fazer confusão com os outros. Você não poderá mais viver embriagado, às vezes deitado na calçada, enquanto o cachorro vem lamber sua boca. Você não vai precisar viver isso, você está perdendo muito. Você não vai precisar mais viver caído nas ruas. Você não vai mais atrair a ira de Deus com a sua idolatria e com a sua feitiçaria. E você vai perder muito, porque o seu coração não vai viver cheio de ódio. Veja como você vai perder muito por ser crente. Você não vai ter o suposto direito de viver brigando no meio da rua. Você não vai ter o suposto direito de xingar as pessoas. Você não vai ter o direito de assustar sua esposa e seus filhos com seus pés batendo em casa, que você chegou irado dentro de casa. Você não vai mais correr risco de levar um tiro no trânsito por uma discussão besta. Você vai ficar proibido de gastar todo o seu dinheiro com farra e terminar todo o final do mês com a corda no pescoço sem ter dinheiro para pagar as contas. Você vai perder demais, meu irmão. Sinceramente, é essa liberdade que você quer? É dessa liberdade que você está falando? Fique à vontade. Só não me chame para ir com você. Fique bem à vontade. Não me chame para ir junto. Porque se liberdade for ter o direito de me lascar, eu prefiro ser escravo de um Senhor que me ama e que cuida de mim e que me leva a amar e servir em uma vida com propósito. Que Deus te abençoe.